Oi, gente! Bem-vindo aqui no Consciência Viva novamente. Hoje, gente, vamos ter um convidado muito especial, que é o Dr. Sérgio Augusto Scrobot, especializado em cirurgia minimamente invasiva e robótica. Ele tem especialização em oncologia em Barcelona, na Espanha, especialização em cirurgia minimamente invasiva na Bélgica, cirurgia robótica na Bélgica também, especialização em cirurgia pélvica avançada em Toronto, no Canadá, e cirurgia robótica avançada na Alemanha. Muito prazer, Dr. Sérgio. Seja muito bem-vindo aqui com a gente. Muita gratidão por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite e espero poder contribuir com bastante informação hoje. Que bom. Gente, eu sempre falo assim, né? Todos nós somos juntos mais fortes. A medicina, ela junto com o emocional sendo tratado, ela é mais assertiva. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Dr. Sérgio. De onde vem, doutor, essa vontade de ser médico? Bom, eu tenho vários médicos na família, então acredito que isso venha desde criança. Meu pai é médico, meu pai também é urologista, e desde pequeno eu assistia a ele vendo vídeos de cirurgia em casa, e muitas vezes naquela época era comum passar visita no hospital, ele me levava no hospital, passava visita com ele e às vezes ia até na casa de alguns pacientes. Então isso acabou me dando vontade de fazer a mesma profissão que ele. E teve influência direta, obviamente, do meu pai. Que legal. Gente, e claro, tu começar desde pequenininho sentindo como é cuidar de alguém, né? Como é importante essa união, né? Desde lá de pequeno você conseguir ir entrando na essência, que lá já vinha cura, né? Já sabia que, peraí, meu pai faz alguma coisa que, olha, o pessoal vibra, tá curado. É isso, né? Tem um sentimento, né? Isso é muito legal, né? Porque você tem também uma visão de quando você é pequeno. Aí eu fui crescendo, depois fiz faculdade e tudo, e fui vendo também como que é a medicina, né? E basicamente a medicina é cuidar de pessoas. Isso, muitas pessoas entram na medicina com outros fins, mas basicamente a medicina é você cuidar de pessoas. Isso é uma coisa que me encanta e é o que eu mais gosto, né? De ter esse contato com as pessoas e poder ajudar elas. Legal. E a especialidade urologista que vem do seu pai, né? Mas no decorrer da faculdade, assim, o senhor teve vontades de ir para outras áreas ou sempre foi já destinado à urologia? A medicina tem muitas áreas muito interessantes, mas como eu já vinha acompanhando o pai há algum tempo e até durante a faculdade eu acompanhei bastante ele, embora eu tenha feito faculdade em Curitiba, eu sempre discutia muito com ele sobre as especialidades que eu estava aprendendo e tudo mais. Eu sempre pensei em fazer urologia. Meu pai até brinca que eu não entrei na medicina para ser médico, mas sim para ser urologista. Olha que interessante. E é uma especialidade muito legal. Ela tem uma parte clínica muito grande, né, onde a gente apenas acaba atendendo os pacientes, tratando algumas doenças, e também tem a parte cirúrgica, onde a gente tem grandes cirurgias, pequenas cirurgias, então é uma especialidade bastante completa. E isso é muito legal, e poder associar também tecnologia à nossa especialidade, que a nossa especialidade acaba sendo uma das especialidades mais antigas, né, já descritas. E então é muito legal ver a evolução dessa especialidade e poder fazer parte dela também, né? Que legal. Gente, eu quero fazer uma pergunta que você aí de casa deve estar se perguntando também. Urologia é só para homens? Essa é uma excelente pergunta. E não, o urologista é um médico que atende o quê? A gente, prioritariamente, a gente dá atenção para a via urinária. Então, seria rim, bexiga, a parte de incontinência urinária, seja em homem ou mulher, cálculo renal em homem ou mulher.
Eu faço muito uroginecologia, então também eu atendo muito a parte de incontinência urinária feminina ou prolapsos pélvicos, é quando o útero desce demais, começa a descer pela vagina, ou a própria bexiga começa a descer. Isso dá uma série de patologias, como disfunções miccionais. Então, dentro da urologia, a gente atende sim muitas mulheres. E é um desconforto, né, gente? Aquela escapadinha do xixi, eu acredito que eu me lembro muito bem que a minha avó, ela tinha muito disso. Não podia nem rir. Ah, não vou rir, opa, né? Então, isso é muito bom, porque hoje já tem uma mudança aqui na robótica, uma cirurgia robótica, que o doutor fala muito que é mais até delicado. O que é a cirurgia robótica? A cirurgia robótica é um avanço muito grande para cirurgias que antigamente a gente fazia aberta, né? Fazer um corte grande, e hoje em dia a gente faz pequenos furinhos, consegue insuflar o abdômen com CO2, né? Com gás carbônico, que é um gás inerte, e a gente usa um robô, com auxílio do robô, para a gente ter acesso melhor à cavidade abdominal, e com pinças extremamente delicadas, onde a gente consegue ter uma mobilidade maior até do que a mão humana. Então, com o robô a gente tem uma visão tridimensional, tem pinças que fazem o trabalho que a gente precisa fazer com uma delicadeza extrema. E claro, o robô ele nada mais é do que um escravo do cirurgião. A gente tem como se fosse um console, como se fosse um cockpit, onde a gente coloca a cabeça lá e tem como se fosse joysticks de videogame mesmo para a gente manipular. Então, é uma tecnologia muito boa, e dentro da urologia talvez seja a especialidade mais beneficiada disso, porque a gente faz cirurgia da próstata no homem, faz cirurgia de rim, tanto em homem quanto mulher. Essas cirurgias de prolapsos pélvicos, onde a gente tem a recolocação no lugar, seja do útero, seja da bexiga, muitas vezes do reto também, para quem tem um prolapso posterior, tudo com uma maior delicadeza e maior precisão também. Olha que interessante, gente. Então, os benefícios de fazer uma cirurgia robótica é 100% melhor do que fazer aqueles cortes, e a recuperação também deve ser muito mais rápida, né? A recuperação acaba sendo melhor porque o grau de agressão para o paciente é menor. Então, a gente consegue ter pequenas incisões. O robô ele tem um centro remoto, que é interessante. Quando a gente coloca o portal, que é o trocarte, ele vira sempre sobre o seu próprio eixo. Então, isso agride menos a pele, a parede abdominal que está ali. Por isso que dá menos dor no pós-operatório. Como a gente tem uma visibilidade melhor, a gente consegue dissecar melhor os tecidos, tem menor chance de sangramento, e a qualidade da cirurgia é melhor. Sim. Então, o paciente vai ter menos sangramento, melhor recuperação no pós-operatório, menos dor, fica menos tempo internado no hospital. Então, tem vários benefícios que a cirurgia robótica nos traz hoje em dia. Mas o robozinho não trabalha sozinho, não, né? Não, ao menos ainda não, né? A tecnologia está mudando bastante, mas acredito que vai ser improvável que nos próximos anos um robô vai fazer a cirurgia totalmente sozinho. Precisa, sim, da habilidade, da expertise do cirurgião. Então, basicamente, o que ele é? Ele é um escravo. Tudo que a gente mexe, o robô mexe dentro do paciente. E, claro, que com uma precisão absurda. Doutor Sérgio, como o senhor, como médico, né, vê a espiritualidade no meio dos atendimentos? O senhor acredita que é importante o emocional da pessoa durante esse processo de descobrir uma doença? Como vou fazer isso? Vamos se recuperar? Ou o desespero acaba com tudo? Depende muito da doença, né? Mas o emocional é claro que afeta totalmente a todos nós, né? A gente precisa ter equilíbrio. Isso. Então, muitas vezes você recebe um diagnóstico de um câncer, é difícil você assimilar tudo isso. Então, você precisa ter uma estabilidade emocional, um apoio emocional, ou seja, não só teu, mas com auxílio de toda a família, para vencer esse obstáculo. Né? Então, o emocional ele conta muito. A gente vê diferenças entre os pacientes que são mais positivos,
a gente vê que o desfecho acaba sendo melhor, porque tem paciente que se ajuda mais, está mais confiante no tratamento. E claro, não depende, o médico é um meio, né? O médico é um meio que vai ajudar o paciente, mas depende muito do paciente pensar positivo, querer a cura, querer ser curado. Claro que ele acaba botando bastante confiança no médico, isso daí é fundamental na realidade, mas o paciente tem que querer a sua cura. Tem outros casos, a gente atende muito cálculo renal, paciente com dor, e depois, claro, que você faz o tratamento, o paciente fica super bem. Então a gente vê a diferença muitas vezes até de desfecho daqueles pacientes que acreditam no tratamento, acreditam que eles vão melhorar, pensam positivo. E sim, eu acredito que isso tem muito resultado no final. Então é super importante esse equilíbrio emocional, você acreditar, você ter um equilíbrio em pacientes que são cristãos, até essa parte da espiritualidade, isso daí é muito importante, tá? Porque o equilíbrio é fundamental para que se tenha um bom resultado no final. E isso não é só na medicina, acredito que seja para toda a vida também. Até a gente estava conversando, gente, aqui um pouquinho nos bastidores, antes de entrar. Nos Estados Unidos, o Dr. Sérgio, inclusive, já teve presença lá, que já existe terapias alternativas dentro de hospital, como a cromoterapia, que são as luzinhas que eles vão passando pelo paciente, reiki, que é a imposição de mãos, trabalhando com energias. Então, para ver como a medicina ela está começando a se unir com esse nosso alternativo que é chamado aqui hoje, né? Sim, isso é bastante interessante, porque eles têm visto que essa associação da medicina habitual que a gente já realiza, junto com essas terapias que dizem alternativas, acabam trazendo melhores resultados para os pacientes, porque você está tratando tanto a parte emocional quanto a parte médica e física. Então é muito importante que isso entre em equilíbrio para que o paciente tenha um melhor resultado. Como eu falei anteriormente, às vezes é muito difícil você assimilar algumas informações que são dadas, sejam diagnósticos difíceis de serem recebidos, mas precisa desse apoio emocional junto. Então existem vários centros de referência nos Estados Unidos que já notaram isso e fazem esse tratamento associado. Então, na realidade, é um auxílio aos tratamentos que já existem. E claro, existe na medicina oriental, já existe, isso já é muito mais, que é uma medicina milenar, eles já aplicam isso há muito mais tempo. Isso. E é interessante, né, gente? Vamos para nossa casa, lá para o nosso dia a dia, né? Às vezes a gente vai até fazer um exame simples, a gente já não fica mais acelerado. Ai, meu Deus, vou pegar o resultado. Se eu pego um resultado, um diagnóstico negativo e eu não tenho suporte emocional, o que acaba acontecendo? A gente vai para o desespero. Isso é automático, porque inconscientemente a gente já está sempre mais acentuado no negativo. Então o que acontece? Quando a gente tem um suporte médico, uma pessoa que vai cuidar do nosso corpo físico e vai auxiliar a gente, e a gente tem junto um lado emocional, porque eu acho interessante falar, doutor, porque alguns médicos, eles não entendem que, exemplo, no meu tratamento, a gente não pede para o paciente eliminar nenhum medicamento, muito pelo contrário, a gente trata somente o emocional, para que ele se sinta mais confiante, mais aliviado com aquela dor interna e externa, porque dói no físico, mas dói lá dentro também, e a gente pode auxiliar. Então é uma parceria, sabe? E é interessante que eu vejo nos meus atendimentos como a pessoa que ela está sendo cuidada, ela também é não desesperada, ela pensa, não, vai dar tudo certo, olha, eu estou um pouco melhor, olha, eu já estou me sentindo, parece que a pessoa já está se curando automaticamente. Quando chega para o senhor, acredito que já é bem mais fácil de trabalhar também, né?
Com certeza, né? Essa estabilidade emocional, ela é muito importante em qualquer tipo de tratamento, né? Seja um tratamento mais grave, um câncer, ou até mesmo, por exemplo, infecção urinária, que a gente acaba tratando todo dia em grande quantidade, né? É muito importante essa calma. Para quê? Para esperar que o tratamento realmente faça efeito. Então, a associação da parte emocional junto com a medicina tradicional, ela é fundamental. E como você bem falou, tem que fazer o tratamento que já existe, que os médicos prescrevem. Isso daí é de suma importância, são tratamentos muito estudados há muito tempo. É um medicamento para sair no mercado, não foi inventado semana passada, ele tem anos de estudo para poder ser comercializado. Então, a medicina tradicional é muito importante, está sempre em constante estudo, né? Sempre tem inovações, novas tecnologias, novos medicamentos, mas sempre é importante fazer esse equilíbrio emocional que ajuda em muito na recuperação e no próprio tratamento, desde o início até o final. Doutor, uma coisa curiosa que eu fiquei pensando em perguntar aqui. Você se envolve emocionalmente em alguns casos específicos com pacientes assim? Aquela senhorinha, aquele senhorzinho, aquela criança, às vezes, tem essa parte emocional do senhor com o paciente? Sim, sempre tem, né? Porque uma vez que você atende o paciente, você tem um contato. Sim. Né? Então, você sempre tem uma troca, né? Seja uma troca de energia, uma troca de conhecimento, porque uma vez que o paciente chega e está na tua frente, disposto a ouvir o que você tem a dizer a ele, qual o melhor tratamento para ele, isso já é uma troca importante, né? Sim. Claro que tem casos que marcam mais, porque tem paciente que eu atendo já há 15 anos. Então, você vai acompanhando a evolução da vida dele e você acaba tendo um envolvimento, né? E isso é bastante interessante, porque eles vão contando a vida deles também pra gente, a gente acaba fazendo parte da vida deles. E claro que tem que ter uma certa distância em relação à ética e tudo mais. Sim. Mas a gente acaba indiretamente se envolvendo com os pacientes pela essa história que a gente vai criando com muitos deles ao longo da vida. E é muito frustrante, doutor, se eu tenho, não sei se já aconteceu, acredito que como médico há anos que o senhor tem de experiência, já deve ter tido percas, né, de pacientes assim. Então é muito frustrante. Como o senhor lida com as percas? Isso talvez seja a parte mais difícil da medicina, né? Porque, claro, a gente lida com vidas e tem casos que a gente sabe que são muito mais difíceis de tratar. Tem casos oncológicos que muitas vezes a gente vai vendo a evolução da doença mesmo fazendo um tratamento, e é muito difícil você perder um paciente, né? Porque é uma vida que está ali, né? É uma pessoa, é uma família inteira, é todo um agregado que muitas vezes a gente se sente impotente de poder ajudar. E a minha ideia como médico é o quê? Sempre poder ajudar as pessoas, melhorar a vida delas. E quando realmente a gente não consegue, é muito difícil lidar com perdas. Eu já perdi paciente, sim, porque isso daí é natural da medicina, e bem pelo que eu falei, né? E é muito difícil. É muito difícil. Tem pacientes que eu já perdi que continuam atendendo a família, né? E acaba, pra gente tentar controlar essa emoção, né? A gente fica pensando, o que eu poderia ter feito de melhor, ou será que existia alguma coisa realmente a mais para fazer? E às vezes não existe. Tem respostas que a gente não tem, muitas vezes. E é difícil lidar com isso. Isso a gente começa a lidar desde a da faculdade. Né? Desde a faculdade a gente começa a lidar com a morte, tem até aulas especificamente disso, né? Mas mesmo assim é difícil. Quando você tem essa realidade na nossa frente, é muito difícil de lidar. Doutor, no meu estudo, os rins, ele significa
choro por muito tempo. Aquelas pessoas que não conseguem falar, que são reprimidas, choram constantemente, vai ter problema nos rins. Aí eu pergunto, mas existe crianças com problemas nos rins? Existe tanto da parte funcional, né, quanto até da parte de cálculo renal. Tem crianças que também têm. Olha que interessante. E não é tão comum quanto em adulto, mas existem crianças que têm cálculo renal também. Olha que interessante, né, gente? Porque hoje parece que mudou um pouco o padrão, né? Só velhinho tinha isso, só pessoas mais de 40 tinha câncer. E parece que hoje está meio que mudado isso, né? Hoje muitas pessoas têm câncer com 7, 8, 10 anos de idade. É interessante, né? Como tem, né? Tem bastante, não se sabe a causa de todos os cânceres, obviamente, né? E a gente tem que levar em consideração também que a expectativa de vida das pessoas está aumentando, né? E isso também, algumas outras patologias vão vir aparecendo por causa também da idade, né? Mas o importante de tudo é o quê? Fazer um acompanhamento regular para eventualmente, se tiver algum problema, buscar todas as armas que tem para tratar o problema. Mais cedo possível. O mais cedo possível, claro. Uhum. E doutor, tem alguém assim que marcou para o senhor positivamente? Esse caso tá perdido. Todo o hospital fala assim, ninguém mais quer pegar esse caso. E o senhor foi lá, entrou na jogada e falou assim, não, peraí, vamos com calma, vamos fazer mais uma situação X de ser sucesso. Tem alguns casos que você participou? Tem. Sempre tem, né? Porque sempre tem casos desafiadores, né, dentro da medicina, né? Porque o interessante é que assim, o pessoal fala, você lê os livros, estuda um monte durante a faculdade, e daí a hora que você começa a fazer a clínica mesmo, né? Atuar, você vê que não é tudo assim, não vem tudo certinho para você fazer um diagnóstico e começar a tratar, né? E o bacana da medicina é o quê? Que sempre tem desafios, esses desafios são diários, e a medicina a gente trabalha muito em equipe, né? Então tem várias especialidades, muitas vezes quanto mais difícil é o caso, mais ajuda a gente pede na realidade, né? Então são várias pessoas pensando sobre o mesmo caso, estudando, pensando em hipóteses diagnósticas, às vezes cirurgias diferentes. Então tem vários casos e a grande maioria eles são tratados como se fosse uma junta médica mesmo. Isso é bastante interessante da medicina, que a gente sempre tem o auxílio. Como eu sou especialista em uma área, ou super especialista, tem outros médicos super especialistas em outras áreas, e essa ajuda entre todos é que trazem um desfecho bom para o paciente. E já teve assim aquelas curiosas, né? A espiritualista que ama falar sobre energia. O senhor citou a energia antes como algo positivo, essa vibração que a gente tem, essa positividade. Já teve casos assim, isso é um milagre? Que você tenha compartilhado com os teus amigos, às vezes não na tua área, mas falou assim, aquele ali é um milagre. Não, sempre tem alguns casos que a gente às vezes não tem a explicação, né? Simplesmente às vezes o paciente está mal e de repente começa a melhorar, você já fez vários tipos de tratamento, né? E sempre tem casos, aqui eu não posso nem contar todos os que eu já tive de várias, eu já estou há 20 anos, vou fazendo agora começando que vem 20 anos de medicina, então tem bastante história. Tem muitas histórias emocionantes dentro dessa minha carreira já, e que eu me orgulho bastante de fazer parte dessas histórias, fazer parte da história de muitas famílias. Isso, e o que você falou em relação à energia, eu acho que isso é uma energia boa que tem muito paciente às vezes que chega com muito medo, eu tento tranquilizar eles, falar muitas coisas, eu falo, não, deixa que eu cuido da tua doença, você só tem que ficar tranquilo que eu vou cuidar de você, ou seja de um homem ou de uma mulher, e isso é muito bacana. Sim. Doutor, qual é o próximo passo? 20 anos na medicina, um sucesso nas cirurgias robóticas, aqui em Blumenau e região também, né? Sim. Qual é o sonho do doutor para frente?
Bom, isso é uma pergunta bastante difícil de responder, né? Porque talvez o meu maior sonho como profissão eu já realizei, que é ser médico, né? Ser urologista. Eu faço realmente, eu trabalho uma especialidade que eu amo. É muito gratificante poder ajudar muitas pessoas dentro da minha especialidade. Isso já é um sonho realizado. Igual você falou ali da minha formação, eu gosto muito de estudar. Eu gosto muito de estudar. Vira e mexe, eu procuro um curso novo para eu fazer, alguma outra especialização, porque eu acho que isso me deixa mais confortável em dar o melhor para os meus pacientes, né? E então eu não fico muito tempo parado. Então, em breve haverão novidades. Olha que legal! Doutor Sérgio, eu quero muito agradecer a sua presença aqui com a gente. Agregou, foi uma troca maravilhosa. É muito importante nós falarmos sobre a saúde física e emocional, porque nós precisamos dessa junção no nosso dia a dia. É mais fácil a gente lidar com os desafios. E muita gratidão, seja sempre bem-vindo aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, foi muito bom estar aqui com você, com todos os telespectadores. E eu acredito realmente nisso, né? Que a medicina, ela não é só física, ela é física e emocional. Isso é super importante para tudo que é tipo de tratamento. Então, o equilíbrio, eu sempre falo, a vida é equilíbrio. Então, se precisar, eu estou ali na parte médica para ajudar, sempre tento ajudar emocionalmente também, mas a gente tem que pensar sempre no equilíbrio na nossa vida, isso é o mais importante. Muito obrigada, doutor. Gente, até a próxima!